Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta. Sumi bastante tempo, né? Mas tô aqui pra gravar um vídeo hoje, bem importante. O vídeo de hoje tá sendo gravado no dia 1º de novembro de 2023 e vai se chamar Taça de Iniquidade. Hoje, pela manhã, eu acordei em um horário atípico, um horário em que eu não tô acostumada de acordar. Foi bem cedinho e o Senhor falou comigo, né? Ele fala com todos nós. A gente aqui muitas vezes está sem ouvir. Deus falou comigo, assim, de uma forma muito branda, muito suave. E falou assim, eu acordei com essa frase na cabeça, gente. A taça de iniquidade está transbordando. Só que assim, não foi algo que trouxe medo, nem angústia, nem nada do tipo. Foi apenas... Eu fui apenas assim, pensando... Eu fiquei pensando no que isso poderia significar. Eu lembro que quando eu estava lendo o Pentateuco, eu lembro que no livro de Gênesis 15:16 tem mais ou menos uma frase que é assim, mas não fala sobre taça de iniquidade. É em Gênesis 15:16, quando Deus fala que ele promete a Abraão que a sua descendência vai povoar Canaã. E ele usa um termo específico, que inclusive eu anotei aqui, para não errar, que essa promessa ela não seria cumprida naquele momento, mas que seria adiante. E Deus fala assim, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E aí eu levantei, fiz minhas orações, né? E Deus continuou falando comigo sobre essa taça de iniquidade. A frase taça de iniquidade, a taça de iniquidade está transbordando, foi uma frase assim muito persistente. Então eu fiquei pensando sobre isso, né? O que aquilo significava. E eu fui pesquisar, encontrei outro texto bíblico de Jeremias que fala assim, em Jeremias 25:15. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue de minha mão este cálice com o vinho da minha ira, e faça com que bebam deles todas as nações a quem eu envio. Então esse cálice, ou essa taça de iniquidade, está se referindo a nações, né? E aí eu pensei, nossa, será que vai acontecer alguma coisa no Brasil, aqui no nosso país? Claro que já está acontecendo bastante coisa, né? Mas eu sempre fico atenta a esses recados, né, de Deus. E o que é que isso significa? Taça de iniquidade. Taça é um recipiente onde nós colocamos algo líquido. E se a gente não estiver atento, esse líquido pode transbordar. E o que é iniquidade? A iniquidade, ela é o oposto da equidade. Equidade significa justiça. Logo, iniquidade significa injustiça. Ou seja, sempre que alguém comete injustiça, e principalmente a pessoa comete injustiça tendo consciência de que está cometendo injustiça e que não se arrepende do que está fazendo. A iniquidade, a meu ver, ela é muito mais preocupante do que o pecado, do que o erro em si. Porque a iniquidade, ela traz um peso de que eu sei que eu estou fazendo o que está errado, mas eu não me arrependo. Então, essa taça de iniquidade fala sobre a injustiça que um povo, um país ou uma pessoa faz com outras nações, com outros povos, com outras pessoas individuais. E quando a gente fala sobre injustiça, o que é justiça, né? O povo brasileiro, ele se intitula majoritariamente cristão, católico ou protestante, evangélico. E a justiça divina, ela está acima daqueles que se dizem cristãos, né? Do povo que se diz cristão. Então, se o povo brasileiro ele se diz cristão, então ele está debaixo de uma lei divina. E essa lei divina, ela está escrita na Bíblia, né? Muitas pessoas podem não concordar, achar isso muito espiritual demais, é religioso demais, eu não tô nem aí.
Mas a verdade é que é um, é um princípio, né? Se você tem o seu senhorio, você está sobre, na verdade, você está sobre o senhorio de alguém, você está sujeito à lei daquele senhor, né? E as leis que o Senhor deixou foram várias no Antigo Testamento, né? Inclusive, sobre os, está escrito nos 10 mandamentos, né? Que eu vou falar para vocês alguns deles. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, nesse primeiro e segundo mandamento, e a gente pode perceber aqui que o segundo mandamento é uma extensão do primeiro, né? Não terás outros deuses diante de mim. Quantas vezes nós, né, individualmente, povo brasileiro, a gente coloca outros deuses diante de nós. A gente esquece do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador, do Elohim, e colocamos em nossa vida outros deuses. O que é que isso significa? Entidades de culturas diferentes. Acho que nem se faz necessário citar, porque é só você pesquisar sobre os deuses de outras culturas. Tem também a questão de você idolatrar a imagem de uma pessoa pública, por exemplo, um líder político, você idolatrar seu marido, sua mulher, seus filhos, o seu chefe, você idolatrar sua profissão. Então, tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus é pecado. E quando ele fala assim que não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Em outras traduções também falam que eu sou um Deus ciumento. Ou seja, Deus tem ciúme do primeiro lugar. E toda vez que a gente coloca coisas, pessoas que não são Deus no lugar dele, a medida da nossa iniquidade ela vai enchendo, né? Nós temos aquela tacinha, nós individualmente, ou como nação também temos aquela taça, e toda vez que a gente idolatra alguém ou algo que não seja Deus, a nossa taça ela enche. Então temos aí uma medida de iniquidade. E o que a gente mais vê no nosso país, na nossa cultura é isso, é a idolatria de pessoas e coisas no lugar de Deus. Outra coisa, não matarás, é outro mandamento, não adulterarás, não furtarás. Esse último aí a gente até pode colocar um minuto de silêncio sobre a questão do furto, né, do roubo. Toda vez que alguém tira a vida de outra pessoa, seja ela um adulto, uma criança, até mesmo uma vida que está dentro do útero da mãe, nós estamos enchendo a nossa taça, a nossa medida da iniquidade. Toda vez que alguém nesse país, no nosso país ou na nossa família, toda vez que a gente adultera, a gente está enchendo a medida da nossa iniquidade. Toda vez que a gente furta coisas materiais ou bens imateriais também, furtou a ideia de alguém para vender melhor, alguma coisa do tipo, a nossa taça de iniquidade está enchendo. Por isso que muitas vezes, quando acontecem coisas inimagináveis, injustiças no nosso país, a gente olha e vê aquela situação e pensa assim, poxa, peraí, mas onde é que tá Deus? Deus não tá vendo isso? Não, ele tá vendo isso. Só que ainda não se encheu a taça de iniquidade daquelas pessoas. E você pode estar se perguntando, mas por que existe essa taça de iniquidade? Por que não vai lá logo e resolve? Querido, deixa eu te contar uma coisa. Todos nós temos essa taça de iniquidade. Em algum momento da sua vida você fez alguma coisa dessas coisas que eu citei. E não só isso, esses são apenas os 10 mandamentos, existem outras leis civis, as leis divinas. Inclusive, se você for pesquisar, para dar um embasamento melhor,
os direitos humanos, eles são baseados nos direitos, nas leis judaico-cristãs, né? Então, se você também, você está desrespeitando alguma autoridade, algum líder político, quando você xinga, pois é, quando você xinga um líder político religioso, que é uma autoridade, toda autoridade é constituída por Deus, toda vez que você amaldiçoa aquela pessoa, você está enchendo a sua taça de iniquidade. Então, a sua taça também está enchendo, bonitinho, bonitinha. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que Deus, ele é longânimo, ele espera essa taça encher, ou não. Por quê? Porque ele quer que a gente se arrependa. Ele não sente prazer na morte das pessoas, ele não sente prazer em enfermidades, ele não sente prazer em colapso econômico, ele quer que a gente se arrependa, né? Mas como que, se você está dizendo que todo mundo tem uma taça de iniquidade, cada povo tem uma taça de iniquidade, que essa taça está enchendo, que ela vai transbordar, eu não quero. Eu não quero esse peso sobre mim, eu não quero esse peso sobre a minha nação, eu não quero esse peso sobre a minha família, o que é que eu posso fazer? O Espírito Santo está o tempo todo falando contigo, querido. Lê a palavra de Deus em nome de Jesus. Entrega a tua vida a Ele. Porque toda essa iniquidade, ela. Toda essa taça de iniquidade, essa taça que está enchendo, que está cheia, quando a gente coloca nos pés de Jesus, ele esvazia essa taça. E tem uma frase também, no livro de 2 Crônicas, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, ou seja, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Ou seja, se você, ou se o nosso povo, que se diz cristão, que chama a Deus pelo nome, se essas pessoas se humilharem, ou seja, a pessoa que ela não se arrepende, ela não se humilha. Então, se você se arrepender e se humilhar, e além disso, buscar a face de Deus e se afastar dos seus maus caminhos. Porque não adianta você entregar essa taça de iniquidade para Jesus, ele esvaziar e você encher de novo. Né? E quando eu falo você, é todo mundo que está escutando. Não só pessoas individuais, mas famílias, uma sociedade, um povo, uma cultura. Entendeu? Então, quando você se afasta desses maus caminhos, essa taça de iniquidade ela não enche novamente. E o Senhor fala que dos céus ele ouvirá, perdoará o nosso pecado e curará a nossa terra, né? Então, não vou dizer que foi um aviso, né? Mas foi uma mensagem do Senhor falando que a gente precisa realmente, se nós somos uma nação, se nós somos um povo que se diz cristão, por que a gente não está seguindo a lei? Por que a gente não está se arrependendo das coisas que a gente faz? Por que a gente não está indo para a cruz, né? É muito fácil falar porque você é perfeita, você é santa. Não, eu sou muito perfeita, eu não sou santa. Eu erro o tempo todo e é o tempo todo se humilhando diante de Deus para não encher mais aquela taça de iniquidade. Porque eu vou te dizer, se Deus não tivesse misericórdia de mim, a minha taça estava já na beira. E se ela transbordasse, muito provavelmente eu nem estaria aqui, nem você. Então, aprenda de Jesus que é manso, humilde de coração, reconheça os teus erros. Se você está nas redes sociais falando mal das pessoas, lembra dessa palavra, né? A taça da iniquidade, ela está enchendo. A taça da iniquidade, ela está transbordando. Quem sabe se a gente se humilhar e se afastar desses maus caminhos, se a gente se afastar dos caminhos que a gente tá indo, o Senhor tenha misericórdia de nós e remova a ira dele de sobre nós, né? Era esse o meu recado. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que vocês não gostaram, mas eu precisava fazer essa pontuação, não exatamente um alerta. Seria um alerta? Não sei, mas eu gosto de tratar isso como uma pontuação. Às vezes a pessoa nem sabe que essas coisas existem
não tem nem noção do que são os 10 mandamentos, não sabe que é errado matar, não sabe que é errado roubar, não sabe que é errado adulterar. A gente não sabe. Talvez seja uma pessoa que nunca ouviu a palavra de Deus, talvez seja uma pessoa que, assim, não tem o mínimo de informação mesmo e o vídeo acabou chegando até essa pessoa, né? Mas passei a informação adiante. Se você não sabe que adultério é pecado, fique sabendo que é. Se você não sabe que tirar a vida de pessoas, seja ela um adulto, uma criança, uma vida dentro do útero da mãe, também é pecado, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.